Quero fazer uma reflexão sobre como aprender filosofia a partir de uma metáfora que eu acho muito elucidativa, a metáfora da montanha. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. A gente vai falar sobre isso com base nessa metáfora da montanha em três momentos. Eu quero, no primeiro momento, falar a partir dessa metáfora qual que é o papel do professor, qual que é o papel do mestre. No segundo momento, eu quero falar sobre o risco de dinamitar essa montanha. E no terceiro momento, eu quero falar sobre o processo de escalada filosófica, que eu acredito ser o mais acertado. E no quarto momento, vamos falar sobre o verdadeiro professor de filosofia. Então, vou falar mais sobre o professor do que sobre o filósofo, propriamente dito aqui. Vou até colocar um vídeo aqui em que eu falo sobre a diferença entre professor de filosofia e filósofo, que eu não vou abordar aqui nesse vídeo, tá bom? Caso você queira, clica aqui. Mas vamos lá, primeira parte do vídeo. Deixa eu estabelecer para você o que eu quero dizer com essa metáfora da montanha. Então, eu quero que você imagine uma montanha. E a montanha representa o conhecimento filosófico. Inalcançável. Tá lá, o que você quer está lá em cima. Você quer escalar essa montanha. Você olha aqui de baixo e vê que essa montanha é impossível para você e vê que essa montanha é muito difícil de ser escalada. E aí, um mestre, um professor de filosofia pode fazer duas coisas basicamente para que você faça o que você quer, né? Que é percorrer o caminho da montanha. A primeira coisa que o mestre pode fazer é dinamitar essa montanha, explodir essa montanha para você passar com facilidade, para você subir do que resta da montanha dinamitada. Mas o mestre pode fazer outra coisa, que é te ensinar a subir, passo a passo, com as ferramentas certas. Lá na filosofia, no campo da filosofia, isso significa o seguinte: ou alguém pode te entregar respostas prontas para que você entenda aquilo que você quer entender em filosofia, ou alguém te oferece os instrumentos, os conceitos, as perguntas, os autores, para que você consiga escalar a montanha por esforço próprio. Dinamitar a montanha é um atalho. Escalar a montanha é um caminho árduo. Geralmente, a partir dessa metáfora, quem quer escalar a montanha é quem quer estudar profundamente. Mas quem quer a montanha dinamitada é quem quer a tal da filosofia na prática. Não me entenda mal. O primeiro curso da minha escola de filosofia, o núcleo de formação filosófica, se chama filosofia prática. Só que geralmente quando alguém exige que a filosofia seja prática de um professor, essa pessoa não está querendo, na verdade, pensar por conta própria. Ela só está querendo que o professor pense por ela e dê as respostas de mão beijada. E não me entenda mal, pensar por conta própria não significa pensar do zero. Não significa ser o originalzão, que vai pensar alguma coisa que ninguém pensou. Pensar por conta própria significa pensar a partir de referências, mas fazendo os próprios raciocínios. Você pode pensar a partir de algumas referências para concordar com elas, para discordar delas, para contextualizá-las, para mesclá-las e produzir um pensamento novo, percebe? Mas conhecimento filosófico é uma montanha. Ou alguém dinamita, ou alguém te dá os instrumentos. Bom, deixa eu ir para o tópico 2 agora, que é o risco da montanha dinamitada. É o risco daquele professor da aula que você entende tudo. Da aula que você sai da aula inspirado. Da aula que você fala assim, nossa, esse cara mudou a minha vida. Mudou nada. Mudou nada. Mas sabe aquele cara que explica o Kant, que costuma ser um filósofo bem desafiador. O Hegel, que é outro filósofo bastante desafiador. O Nietzsche, que é outro filósofo bastante desafiador. Explica esses três caras como se eles fossem, sei lá, teoria dos conjuntos de Venn, os diagramas de Venn, sabe? Pega uma coisa que a gente estuda no fundamental, ou como se fosse a tabuada de somar. Entende? Que você entende que é simples e aí compreende. Ou como se fosse, sei lá, uma questão de decorar determinado número de conceitos
e sair por aí aplicando. Esse professor, ele é necessário num nível de conhecimento bastante inicial. Quando você, de fato, não sabe nada, é preciso que grau de simplificação elevado seja dado na aula para você. Quando você não tem repertório nenhum, é preciso que a gente vá muito devagar para que você vá adquirindo repertório. Portanto, eu não estou querendo dizer que a simplificação é ruim. A simplificação é necessária em filosofia. Só que eu vou te dar um exemplo de simplificação adequada e um exemplo de simplificação completamente inadequada para falar sobre o risco da montanha dinamitada, tá? Primeiro, uma simplificação adequada. Sabe um excelente exemplo disso? O professor Clóvis de Barros Filho. Eu tenho certeza que você conhece. O professor Clóvis de Barros é conhecido por ser um excelente explicador, nas palavras dele, inclusive, né? Ele explica muito bem conceitos muito difíceis, muito complexos. Ele explicando Pierre Bourdieu, por exemplo, assim, é uma obra de arte. O professor Clóvis de Barros é um excelente exemplo de explicador que simplifica, mas não torna simplório. Agora, um exemplo, assim, para mim é modelar, arquetípico, de simplificação dinamitadora, é uma professora que dava aula na minha faculdade. Ela era professora do curso de pedagogia e ela era professora de filosofia da educação. E, portanto, ela tinha que simplificar os conteúdos porque ela dava aulas de filosofia para quem não era da filosofia. A pedagogia é uma aula que dá aulas de licenciatura para vários cursos, né? Biologia, educação física, química. Todos os cursos que oferecem licenciatura. E aí, quando ele ia explicar, por exemplo, mitologia e filosofia, ela simplificava de uma maneira tão infantil, mas tão infantil, que era como se ela estivesse subestimando a inteligência dos alunos. Ela falava até com uma vozinha de criança, uma vozinha mais aguda do que o normal. Ela falava que o mito era uma mentirinha e que a filosofia era o pensamento racional e que veio substituir a mentirinha que era o mito. Quando ela ia explicar a Ilíada, ela colocava o filme de Hollywood do Aquiles, representado pelo Brad Pitt, entende? Veja, você está numa universidade. Você não pode dizer que o mito é uma mentirinha. Você está numa universidade. Você não pode apresentar o maior clássico da literatura ocidental como se fosse um filme de Hollywood, sem pelo menos colocar uma citação do clássico original e explicar essa citação para as pessoas. Percebe? Afinal de contas, quem está diante de você são universitários. Né? São pessoas que estão num nível superior, supostamente. Então esse é um excelente exemplo de como dinamitar a montanha é um risco, porque subestima a sua inteligência. E, em vez de elevar o patamar da sua inteligência para outro nível, deixa a sua inteligência no mesmo nível que ela já estava. Porque só joga com instrumentos, com referências, com repertórios que você já tem. E, portanto, não acrescenta nada a você. E o risco, portanto, de um professor dinamitador é que ele te dê a sensação enganosa de que você está aprendendo, quando você não está aprendendo coisa nenhuma. Quando você, na verdade, só está reiterando aquilo que você já sabe. Percebe? Já sabe. Portanto, o professor dinamitador, ele pode ter as melhores intenções do mundo, que é democratizar a aula, tornar ela acessível. Mas, na realidade, o que ele faz é só mediocrizar a aula. Percebe? Quando alguém, por exemplo, vai falar sobre o mito da caverna, ou a alegoria da caverna do Platão, de modo tão simplificado, que diz que o que está lá na alegoria, ou no mito, sequer está escrito lá, esse professor é um professor dinamitador. Um professor que, ao invés de tornar acessível o conhecimento, ele deturpa o conhecimento, seja lá para que efeitos, né? Para que objetivos, algumas vezes escusos, outras vezes não. Percebe? Esse é o risco. O risco, no final das contas, esse que eu quero dizer aqui, em vez de o conhecimento ser apresentado a você, explicado a você, e, portanto, fazer você
uma pessoa que tem mais repertório te torna refém da interpretação do professor que está te dando aquilo. Entende? Subestima a sua inteligência. Esse é o risco da montanha dinamitada, digamos assim. Como é que eu acredito que esse processo deve acontecer? E aqui eu vou para a terceira parte, que é a escalada filosófica. Veja, você, quando não tem repertório suficiente e quer aprender uma coisa muito complexa, para ficar na metáfora, você tropeça, falta ar, certo? Você se sente meio burro. Mas à medida que você aprende, você vai ganhando mais instrumentos, né? A lógica, você vai ganhando leitura, você vai ganhando argumentação, você vai ganhando um repertório mais conceitual, entende? Como é que eu acredito que isso deve acontecer? O método que eu utilizo lá na minha escola, eu chamo ele de 3 letrinhas. TEA, T-E-A. Ou se você quiser, é o método SHA, né? Em inglês, TEA. Talmadsen, T, Epoché, E, Aufhebung, é o A. Talmadsen é o maravilhamento, o espanto, a abertura para a realidade que você sempre viu, mas nem sempre enxergou. A Epoché é a suspensão do juízo, é você ainda não se posicionar, e entender, e investigar. E o Aufhebung é o posicionamento triplo, negando, conservando e elevando. Negando, conservando e elevando. Em resumo, o procedimento filosófico, para mim, pode ser sintetizado nesses 3 princípios: Talmadsen, Epoché e Aufhebung, nessa ordem. Esse método se desdobra em 4 etapas. O T se desdobra na etapa do curioso, lá no núcleo. O E se desdobra na etapa do investigador. E o A se desdobra em 2, debatedor e pensador. Então, curioso, investigador, debatedor e pensador. Cada uma dessas etapas, penso eu, precisa adquirir um repertório específico para chegar na última, que é o pensamento por conta própria. O curioso aprende filosofia prática, um panorama pequeno, mas um panorama, e técnicas de estudo, memorização, concentração, anotação, percebe? Depois ele vai para a fase investigador, que é passar pela história da filosofia inteira e por uma introdução geral à filosofia mais extensa. O debatedor aprende a argumentar, reconhecer argumentos, fazer argumentos, refutar argumentos, concordar com argumentos, como reagir de maneira argumentativa. E o pensador aprende a ler os livros dos filósofos. Como é que eu abro um livro, como é que eu busco informação, como é que eu leio qualquer livro que eu queira. E a partir dessas habilidades, você já pode ler livros por conta própria, identificar argumentos e contra-argumentar. Você já tem repertório filosófico amplo, você já sabe como estudar e, portanto, você já tem condições plenas de conduzir a sua vida de estudos por conta própria. É assim que eu acredito que a gente vai adquirindo o repertório e que a gente vai subindo a montanha. Percebe? Método TEA, Talmadsen, Epoché e Aufhebung, que se desdobram em curioso, investigador, debatedor e pensador. Quando você entra no núcleo de formação filosófica, você faz um questionário que te coloca em uma dessas 4 fases e te diz exatamente quais são os cursos que você tem que fazer. É assim que eu acredito que tem que ser feito o negócio. Então essas são as minhas ferramentas. São as únicas? Não. Eu costumo dizer que eu gosto de ser professores de leigos cultos. Eu não gosto de formar professores de filosofia, pesquisadores de filosofia ou coisas do tipo. Por mais que haja colegas professores lá dentro do núcleo de formação filosófica. Mas eu gosto de formar leigos cultos, que são aquelas pessoas que não são especialistas e nem querem ser no assunto, mas querem saber conversar sobre ele. Por exemplo, eu gosto de ser um leigo especialista, ou um leigo culto, leigo especialista não, leigo culto, em geopolítica, em economia, por exemplo, em astronomia. Se tivesse um núcleo de formação geopolítica, um núcleo de formação econômica e um núcleo de formação astronômica, eu entraria neles com certeza. Até hoje eu não sei se tem. Se tiver, você coloque aí nos comentários que eu vou dar uma olhada nessa escola. Mas o núcleo de formação filosófica visa ser uma escola para leigos cultos. Percebe? Para pessoas comuns que querem aprender filosofia. Inclusive, a gente está até
elaborando a possibilidade de um encontro presencial em São Paulo, este ano, 2025, inclusive, para os alunos do Núcleo de Formação Filosófica. Mais informações em breve. Então, é esse o objetivo, é esse o caminho. Às vezes, eu vou dizer para você o seguinte, se você vier para mim e perguntar, Vitor, como é que eu aprendo filosofia? Ainda na metáfora, eu posso dizer o seguinte, olha, você ainda não está preparado para escalar a montanha, não. Aprende isso aqui, isso aqui, isso aqui, depois você vai escalar a montanha. Ou seja, não entra no núcleo de formação agora, não. Primeiro, aprende isso aqui, depois você vem. Porque isso é honesto, entende? Isso não é te empurrar goela abaixo um método. Eu confio no meu método, mas a depender do seu momento de vida, talvez ele não funcione. Então, o que eu acredito, e aí indo pro momento final aqui, o link do núcleo está na descrição, tá? Caso você queira conhecer mais. Mas o que eu acredito aqui que é o verdadeiro professor de filosofia? É aquele que não te carrega. É aquele que te acompanha, até te mostra onde pisar, mas deixa que você se esforce. Entende? Deixa que você se esforce. Ele é mais ou menos, para a gente utilizar uma metáfora literária, como se fosse o Virgílio em relação ao Dante. Lá na comédia do Dante, quando ele vai para o inferno, quem guia o Dante pelo inferno é o Virgílio, é o poeta latino. Ou seja, o Virgílio mostra o caminho, mas ele não vive o inferno pelo Dante. O Dante passa pelo inferno. Entende? O Dante passa pelo inferno. Então, o Virgílio é o grande arquétipo de professor. Eu te mostro o caminho, mas você vai ter que percorrer o inferno sozinho. Entende? Sozinho não, comigo, mas com as suas próprias pernas, digamos assim. Então, esse é o arquétipo de professor para mim. Quando o professor diz que vai te dar a filosofia de modo suave, quando ele vai te dar a filosofia de modo didático, no sentido de simplificador e idiotizador, eu acho que você precisa tomar cuidado. Eu acho que aí tem uma grande armadilha. Eu acho que essa pessoa está querendo mais te tornar refém dela do que, de fato, fazer com que, ou possibilitar com que você ande com as próprias pernas. Certo? Bom, esse é o recado que eu queria dar. O que você pensa sobre isso? Coloca aqui nos comentários. Como sempre, você é o que pensa. Fique com Sócrates.